Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti? Kalla det vad du vill. Själva. Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han? Cara, tô que nem louco ligando e você nada. Tomou uma dose dupla de remédio, irmão? Insônia. Não consegui dormir essa noite direito não, cara. Então, vai lá, velho. Vou nada, mano. Colar hoje no rolê? Tô chegando tarde. Beleza. Mano, tava vendo aqui sua foto. Você tá acabado pra cacete, hein, mano? Falou, mano. Tô atrasado já. Valeu. Beleza. Eu sou o Rony Luca Rodrigues, eu sou cineasta independente, moro em Guaianazes e hoje estou com 40 anos. A minha relação com o cinema se deu no ano de 2003, né, quando eu fui avisado por um ex-cunhado meu que tinha uma oficina de cinema e vídeo na Casa de Cultura Raul Seixas, que é uma casa de cultura que fica em Itaquera, um bairro bem próximo de onde eu moro. Eu comecei a estudar cinema graças a uma gestão da Prefeitura de São Paulo de 2000 a 2004, que foi a gestão da ex-prefeita Marta Suplicy, que era uma pessoa que investia muito em educação e principalmente em cultura. Então foi uma época que eu tive essa oportunidade de começar a entender que era possível, né? Eu acabei até dirigindo o último vídeo do curso, eu fui o diretor do vídeo de finalização do curso. E em 2004 nós continuamos fazendo oficina com o mesmo professor na Casa de Cultura Raul Seixas também. Eu nasci em Mirante do Paranapanema, numa cidade do estado de São Paulo, e eu vim morar aqui na Zona Leste de São Paulo, especificamente no bairro chamado Hermelino Matarazzo. Eu tinha 20 anos, eu fui ser secretário de uma associação de moradores do bairro da Vila União, que é aqui na Zona Leste de São Paulo, e aí eu já tinha acesso a projetor de cinema, que consertava projetor Super 8, o 16mm e o 35mm, e eu fazia as sessões para crianças desde o Super 8 ao 16mm. Eu utilizei todos os filmes do Chaplin em Super 8. Eu comecei a projetar o Chaplin em Super 8. Hoje, inclusive, eu tenho alguns Chaplins aqui que eu usei na época em Super 8. Então, o meu acesso à imagem, ao conhecimento do cinema, ele partiu daí. Até o momento eu não tinha acesso ao saber da tecnologia da produção de cinema. Eu era mais eu tinha um conhecimento técnico na área da eletrônica.
e não especificamente sobre a questão da filmagem, da parte da produção. A minha primeira produção profissional foi logo no ano de 2005. Uma exposição de cultura, de arte, plásticas, na cidade de Suzano. E a Secretaria de Cultura de Suzano me contratou para fazer um vídeo. E esse foi o meu primeiro vídeo, eu diria, profissional, porque nesse eu recebi para poder produzir. Foi logo na sequência que eu fiz o curso, a primeira oficina. Com essa minha atividade, aí eu tive acesso a uma organização chamada Movimento Cineclubista. Aí eu tive acesso, aí eu procurei quem eram as pessoas que organizavam essas ações cineclubistas. Aí eu conhecia onde eram os distribuidores dos filmes tanto para o caráter político ou ideológico, como o caráter artístico, etc., de lazer, etc. Com esses encontros, com esse movimento cineclubista, e aí sim, aí eu passei a me interessar sobre a produção dos países, os diretores, aí eu passei a ler, aí eu fui ficando mais entrosado, passei a ser um assíduo frequentador das salas de cinema de São Paulo, comecei a conhecer os cineastas que produziu o cinema paulista lá na Boca do Lixo, chamada Boca do Lixo. Conheci, por exemplo, Carlão Reichenbach, Benoit de Oliveira, o Zé do Caixão, João Batista de Andrade, enfim. E aí sim, aí eu fui despertado para o saber mais técnico do cinema. Fiz meu primeiro curta em 2005, um curta que se chamava-se Jogos de Amor, que era uma novelinha, assim, uma coisa meio água com açúcar mesmo, uma história romântica, assim. E esse vídeo eu até perdi ele, porque era uma fita de Hi8. A gente filmava nessa fita Hi8, que é uma fitinha menor, e passava pro VHS, que é uma fitona maior, né? Aquelas fitas antigas de filme, até as locadoras tinham fitas VHS, era uma coisa bem mais antiga, né? Esse filme eu acabei perdendo. Eu acabei perdendo porque ele deteriorou, né? Deteriorou com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? A acessibilidade foi o VHS, que ele possibilitou a você fazer uma produção, a chamada produção mais caseira, mais barata, e depois o VHS ele é morto pelo processo digital, aí entra o equipamento digital, aí você tem uma qualidade melhor, tanto de imagem quanto de som, e logicamente a produção ela fica super possível você ter um filme compatível aos padrões do filme, que o chamado profissional, que hoje é exibido. Naquele tempo a gente não tinha nem celular, né? O celular ainda veio um pouquinho depois, assim, que foi popularizar acima dos anos 2003, 2004, que ele começou a pessoa a comprar mais celular, porque até então não tinha celular assim como tem hoje, assim, né? E muito menos celular com câmera. E muito menos celular com câmera com essa definição, essa qualidade que tem hoje, né? A gente tinha que filmar mesmo com as câmeras VHS. Continuei filmando, fazendo vídeos institucionais e filmando também algumas bandas. Filmei banda de rock naquele tempo. Entre 2006 e 2007, eu produzi meu segundo curta-metragem, que chama-se Dois Jovens, que inclusive foi a minha primeira tentativa de fazer um longa-metragem, né? Eu tive uma série de tentativas ao longo desse tempo, mas essa aí foi a minha primeira tentativa e o filme acabou ficando com 16 minutos. Existia um site na época chamado Porta Curtas. Pagava-se ali, acho que um mensal, não sei se é a cada 3 meses, mas era uma grana, assim, eu me lembro que era uma grana legal, assim, uma grana alta. Não tinha como desembolsar aquele dinheiro para um filme só, né? Para fazer um filme só, colocar um filme só ali. Então eu não tinha onde deixar meus filmes. E eu tava perdendo, às vezes, o material na fita, ou mesmo passando pro DVD, às vezes também vai perdendo também, não tinha onde guardar. Eu fui abrir um canal no YouTube, que na época era um canal, era um site,
até um tanto desconhecido, né? Lá fui guardando meus vídeos, né? Fui guardando meus vídeos lá para não perder mais. Entrei num curso em 2008 que era um curso da Academia Internacional de Cinema, AIC Cinema, como é conhecido em São Paulo, e é uma escola bem renomada. Nós aprendemos a transferência do analógico pro digital, né? Porque já era uma época que o digital estava dominando o mercado já. Não dá para você dizer que o digital ele é superior à película. Eu sou não uma pessoa conservadora da película, mas eu vejo que ambas as fotografias elas são diferenciadas. Uma fotografia que ela é elaborada para o cinema de película é completamente diferente do processo digital. Hoje, o cinema, com o avanço da tecnologia, o cinema no mundo todo hoje é uma produção muito mais digital. Praticamente não se tem uma produção em película, salvo um outro maluco que quer fazer um filme em PB, em película e tal, né? Mas de uma forma geral, todos os laboratórios, todos os países têm hoje uma condição que fica muito mais econômico você ter uma produção como formato digital. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita. Quis te avisar antes, mas seu pai quis te pegar de surpresa. Isso mesmo. Eu gosto de averiguar o que está acontecendo aqui. Surpresa? Por favor, vamos sentando. Não imaginaram que vocês iam vir hoje? Eu tava aqui até arrumando umas coisas, mas... Percebi que você mudou a decoração, cores novas, vivas. Você conheceu alguém especial? Tenho trabalhado muito e estou conseguindo desenvolver um bom trabalho na empresa. Tenho trabalhado bastante e para mim isso é o que mais importa. É claro, você acha que ele teria conseguido uma namorada? Trancado nesse apartamento? Me chamo Mauro Grilo, eu sou ator, palhaço, professor de teatro. Eu atuo em Itaquera desde 2001. Eu faço parte da Ocupação Cultural Coragem, que fica na Coab José Bonifácio, na Praça Brasil. Eu atuo nos coletivos Cia por Todo Canto Azul Existir e Homens em Movimento. Em 2019 eu fui convidado pelo cineasta Rony Luca para fazer parte do seu filme Sonho de Ícaro. No filme eu faço o pai do Ícaro, um pai tradicional e ortodoxo. Eu acho importante a arte periférica nas periferias, porque nós agentes culturais ou produtores culturais sabemos onde aperta o calo. É difícil fazer arte nas periferias. A gente luta bastante para poder mostrar a nossa arte. Olha, eu tenho por formação, eu sou assistente social, né? E o assistente social, ele trabalha sempre com as relações sociais, que são como se dão as relações entre pessoas, entre grupos, entre associações, né? Como é que se dá isso? E isso é um ponto importante que você falou da cultura. A cultura geralmente acontece nesses espaços, porque os bairros, a sociedade em si, a periferia, né, não tem cultura,
não trabalha como a cultura como parte da vida, né? Então, por exemplo, eu trabalhei muito com formação de bairros, habitações, né? Criação de conjuntos habitacionais, e então a gente ia lá implantar. Só que assim, se você não tiver a cultura nesse meio, você não faz nada, as pessoas não se conhecem, acabam se isolando. Só que, na minha experiência, a gente fez muita coisa, né, na produção cultural, trabalhando desde as crianças, né, que seria assim até um papel da escola, e a escola, às vezes, ela fica presa numa caixinha ali da sala de aula tal, e não explora isso, né, não acaba investindo com as outras áreas da escola mesmo. Por exemplo, a história, né, o professor de história, que pode fazer esse link com a cultura, né? Você ir pesquisar sobre aquele bairro, as necessidades daquele bairro. Então, aí que entra na cultura. Então, todo projeto que eu trabalhei, assim, de implantação, a gente sempre procurava ver ali quem era, identificar naquele bairro, naquelas populações, quem sabia cantar, quem fazia alguma coisa para poder, assim, até canalizar depois para ir em busca de ter um espaço cultural, né? Meu nome é Geraldo Garipo, estou aqui como secretário de Cultura na cidade de Suzano, assumi em 2017, estou aqui até a presente data. Já fui diretor de Cultura entre 2005 e 2011 aqui nesse município também. Eu tive uma experiência ainda jovem na fundação de uma associação sem fins lucrativos, a Associação Cultural Pereta, do município de Ipoá, e foi uma experiência de jovens que tinham pouco acúmulo, pouca bagagem, mas uma experiência exitosa. A associação está viva, ativa e pujante até hoje em Ipoá. E essa experiência me convidou a discutir políticas públicas. Além de realizarmos ações, passamos a entender que as políticas públicas tinham obrigação também de oferecer o acesso à cultura, o acesso ao fazer cultural. E esse aprendizado, essa descoberta, né, da potência da política pública foi me levando para esse universo, passei a me interessar por políticas públicas e a sonhar em ser gestor e procurar esse caminho. Começamos a realizar ações conjuntamente. Não se chamava Pereta, não existia um corpo chamado Pereta, nenhuma associação. Nós éramos jovens e promovíamos eventos culturais, promovíamos ações juntos, sem essa roupagem formal. Na área de teatro, muito na área de teatro, na área de música, fazemos algumas ações. E em um dado momento sentimos a falta de uma ferramenta para formalizar aquele grupo. Então, em final de 2004 ou começo de 2005 eu tive o convite do prefeito Marcelo Cândido para atuar aqui como diretor de cultura. Foi um convite que eu aceitei com muita energia, com muita predisposição. É um desafio grande, eu não tinha acúmulo em gestão pública, ou tinha pouco acúmulo em gestão pública naquela época. E passei a entender que toda essa burocracia da máquina pública, ela pode ser reduzida, ela pode ser minimizada, ela deve encontrar instrumentais para dialogar com a realidade brasileira. A produção cultural brasileira, ela sempre foi muito desenvolvida nas cidades metropolitanas, né? A produção cultural. Porque é muito difícil você promover cultura sem que a cultura seja financiada pelo Estado. A atividade cultural precisa ser financiada pelo Estado. Quando eu falo Estado, eu falo governo federal, eu falo governo do Estado, eu falo governo municipal. A Prefeitura de São Paulo, ela sempre abre o edital para que os cineastas das periferias, as produtoras das periferias, tenham a possibilidade de produzir os documentários contando a história dos seus bairros. Por que motivo que só a Vila Madalena que ganha? Sempre a Vila Madalena que ganha. Eu nunca ganhei. Participei de vários projetos contando a história dos bairros para os amigos de cinema da Vila Madalena. Eu sempre pergunto para eles, por que eu não ganho? Por que é só vocês? É só você pegar os últimos documentários da história dos bairros. Quem produziu? Nenhum da Zona Leste. Nenhum cineasta da Zona Leste. E eu falo para eles na cara deles.
tentando lutar contra essa muralha que a gente bate de frente, né? Que a gente tem aqui na periferia. Eu falei, eu vou para cima. Abri uma produtora em 2009. Em 2011 eu aprovei um projeto para um filme, um média-metragem. O título dele é Depois do Prazer, que é baseado numa música, né? Uma música de um grupo de samba, utilizando da renúncia fiscal de empresas. Só que esse processo é assim, você tem direito a aprovar, porque é uma lei, e a lei serve para todos, correto? Seguindo todo o cronograma, seguindo tudo que o Ministério da Cultura te pede, você vai organizando e vai respondendo, você consegue aprovar esse projeto cultural, seja de qual for, pela lei tanto a Lei Rouanet quanto qualquer outra lei que utilize esse mecanismo. É uma lei muito interessante, é uma lei que ajuda muito. Só que é uma lei, para a gente aqui na periferia, ela é inalcançável para a gente. A empresa ela só pode participar dependendo do lucro que ela tem. Ela não é qualquer empresa, não é empresa média nem pequena, é só empresas grandes que podem participar, que conseguem participar. É uma regra que eles têm, né? Infelizmente, porque assim, eu mesmo não tenho acesso a empresas grandes, essas multinacionais ou essas Petrobras, essas estatais enormes que o Brasil tem, algumas ainda, porque muitas estão até sendo vendidas, né? São empresas inalcançáveis, empresas onde você não consegue conhecer com quem você consegue falar a respeito, você não tem acesso a essas pessoas, porque são pessoas inacessíveis, principalmente para um cara que mora em Guaianazes. A visibilidade está na classe média. A gente é a margem, a gente é periferia. O termo não é só periferia, a gente é a margem mesmo. A gente não consegue estar no meio da produção do chamado o teatro, o engajadão. A gente não faz parte da música. Quantos músicos nós temos aqui na Zona Leste? Quantos músicos de altíssimo nível? Olha, eu vou dizer para você, existe uma elite na estrutura de produção cultural que sempre tomou conta desses recursos. E esses recursos, eles chegam muito pouco, raramente, nas atividades culturais da periferia. A periferia ela sempre faz atividade cultural num paralelo. Ela leva o resultado para ela mesma. Ela é que precisa ser subsidiada. A Associação Cultural Perito realizou uma série de eventos na cidade de Poá ao longo dessa história. E durante muitos anos realizamos o Face das Artes, que era um encontro de artistas de várias linguagens, um encontro independente, gerado de forma independente pela associação e pelos artistas. Então, os artistas eram voluntários e os membros da associação também voluntários. Fazíamos uma ação de o que seria hoje uma vaquinha eletrônica, fazíamos de forma presencial. E é um evento de grande porte, com um número grande de artistas, com muita expressividade, das cidade de Poá, artistas da região do Alto Tietê, e feito de forma plenamente independente, sem intervenção, sem o apoio do poder público. Era uma coisa que nós queríamos, essa independência na construção do conteúdo e essa independência financeira. Nós queríamos mostrar que era possível fazer um evento daquela natureza, daquela magnitude, sem o recurso financeiro do poder público e também sem interferência do poder público. Há uma atmosfera dentro do poder público que entende que, como todos os artistas dependem do dinheiro cedido para o fomento, o poder público pode interferir na produção, na qualidade da produção, no conceito da produção. Então, já naquele momento, nós queríamos produzir sem recurso público para que não tivesse também nenhum tipo de interferência sobre o conceito, sobre a diversidade que queríamos presente. Então, foi uma opção nossa e sobreviveu durante muito tempo, foi importante muito tempo. Depois fomos criando outros formatos, mas o Face das Artes foi um evento importante porque permitiu que a classe artística se agregasse.
Então a lei ela ajuda, mas ela só ajuda quem já está lá dentro. Ela só ajuda quem tem condição de chegar lá. Ela só ajuda quem já está fazendo parte dessa elite, né? Essa elite essa elite cultural, que também é a elite financeira. A gente aqui na periferia, a gente tem que no máximo aplaudir quando eles nos permitem que nós vamos lá até lá, eles para aplaudir eles. As leis que nós temos hoje de fomento ao cinema, a Lei Rouanet, servem às grandes produções, servem a nichos muito específicos. Pode ter sua importância na produção de eventos de grande porte, mas não dialogam com a diversidade do Brasil, não dialogam com a produção local, não dialogam com a gama que nós temos de produção e, portanto, não servem ao Brasil. O Brasil é maior que elas. Então, precisamos criar novas ferramentas para dar continuidade a um país vivo e vibrante. Enquanto burgueses são fomentados por vários tipos de editais, nós conseguimos uma parte do bolo, um pedaço dessa verba. E ainda continuamos lutando para mostrar a nossa arte. Tinham leis na cidade de São Paulo que as pessoas conseguiam acessar essas leis, mas a maioria da periferia não. Por isso que a lei de fomento à periferia foi criada. Por nós, periféricos e periféricas, nós lemos vários tipos de lei, a lei de fomento ao teatro, a lei de fomento à dança, e aí, baseado nessas leis, nós criamos essa lei. Essa lei, ela tem uma verba destinada a nós. Então, ela abarca todos os tipos de arte, desde a dança, o cinema, o teatro, o circo, a pintura, a poesia. Essa lei só existe porque a gente batalhou muito para que ela fosse aprovada. A gente suou muito, a gente foi na Câmara dos Vereadores, brigou muito. Quando foi criada, ela foi para fomentar vários grupos de teatro na cidade de São Paulo. Só que chegou uma hora que não dava mais, que a verba se tornou pouca e muitos grupos disputando pouca verba, sendo da dança, sendo no teatro. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que ampliar a verba. E muitos grupos da cidade de São Paulo, do teatro, estão lutando para isso. Só que o poder público não está, eles não interessam. É que o Estado ele não consegue promover atividades culturais sem ele meter o bedelho na visão política e eleitoral, né? Isso é histórico, entendeu? Ele não consegue, porque nesses espaços culturais da periferia das grandes metrópoles, das grandes cidades, o que os cidadãos precisam, o que aqueles que fazem cultura precisam é só de estrutura, de infraestrutura, porque a cultura já está lá, entendeu? Então existe uma grande dificuldade do Estado em entender isso. Ou seja, eu não vou promover cultura porque eleitoralmente esse assunto não me interessa. Olha, a sociedade, dentro da sociedade eu sou invisível, porque eu não estou na televisão, eu não sou famoso, então para eles eu não sou artista, para eles eu sou um trabalhador como outro qualquer, sendo que eu trabalho com arte, eu me dedico, eu estudo para trabalhar com arte, para fazer o que eu faço. Eu dou aula de teatro, eu estudo cada vez mais, me aprofundo para poder dar as minhas aulas, porque não foi fácil, não é fácil. Aliás, para nós que moramos na periferia, nada é fácil. E existe no Brasil uma prática de privilegiar muito a cultura de massa, ou seja, se o cantor é famoso, se ele vende muito, se ele dá audiência, então vamos investir nele. E isso é um grande erro, é um grande equívoco. Tendo
pontapé inicial, ela ir numa casa de cultura, ela aprender a fazer um projeto, ela começa a ter uma formação, né? Que eu acho que isso faz parte, é natural do ser humano a cultura fazer parte. Então, só que as pessoas não valorizam isso. Então, nas políticas públicas por aí, você vê educação, saúde, moradia, né, habitação, e a cultura sempre é relegada, nunca é incluída. Porque o pessoal tem a visão elitista, de cultura é uma coisa elitista e não traz, não implanta essas políticas. O Célio Turino, que é uma grande figura do cenário brasileiro, ele fala às vezes, né, a vida não tem que se enquadrar num edital. Parece que às vezes toda a nossa vida tem que dar um jeito de se enquadrar dentro do edital. E não é isso. Não é isso. O edital tem que atender ao fomento. Isso é para fomentar o que existe e o que faz sentido. Não é a vida que tem que se adequar ao edital, mas o edital que você tem que se adequar à vida. Isso serve para a cultura, mas serve para qualquer política pública que a gente for pensar. Então eu vim aqui, né, trabalhar como gestor e aqui aprendi muito, mas acho que parte do meu sucesso, se é que eu tive sucesso como gestor, foi ter mantido os ouvidos abertos para ouvir a classe e aprender com a classe artística suas demandas, suas necessidades e aquilo que fazia sentido para a cidade. Eu não tenho formação artística, não tenho formação acadêmica na área artística, então sempre me mantive nessa postura de ouvir para poder responder às demandas que existem pela classe. A classe operária também não é representada na política, porque vem as classes, os companheiros, pequenos burgueses, os médicos, professores, etc., e vêm, se apropriam da nossa luta e eles são os candidatos. A gente que elege eles os candidatos. Quando a gente encontra o entrave ideológico sobre as leis serem feitas para nos representar, aí onde está o entrave da coisa. Porque a gente delega o poder ao pequeno burguês para que nos representem, só que não faz leis que atendam a gente. Quando você toma conhecimento da vivência, de quem são os seus representantes, do conteúdo das leis, que você vai ver, aí você vira um chato radical de esquerda dizer que as leis não nos representam, e não nos representam mesmo. Para falar da periferia, tem que ser a gente da periferia. Com os nossos conhecimentos intelectuais precários ou não, nós que conhecemos a essência da periferia. Vamos a falar sobre SESC, SENAI, SENAC. Vamos falar sobre o SESC. O SESC tem um montante de recurso, em bilhões de reais, extraordinário. Era preciso que a legislação tratasse o seguinte: esses recursos precisariam atender, não é o artista de massa conhecido, o artista já consagrado, ser pago pelo SESC, pelo SESI, ser pago pelo SENAC para ir para a periferia. É preciso inverter a ordem. Essas instituições tinham que encontrar, cadastrar os artistas da periferia, o artista de rua, e investir neles. É eles que precisam de ajuda. É necessário, assim, ter uma política, né, cultural, ter alguém que vai investir o dinheiro sim investido para que tenha espaço onde a pessoa possa produzir. Pra você ter uma ideia, o filme que se diz que é de baixo orçamento é um filme de R$1 milhão. Imagina, R$1 milhão é um filme de baixo orçamento. Eu não sei se ainda é R$1 milhão, porque eu acho que até aumentou. Que eu já ouvi outro dia na TV Cultura uma moça que também participa de cinema da elite do cinema do Brasil, ela falando que é pouco dinheiro, falando, nossa, é muito pouco dinheiro, R$1 milhão, como pode? R$1 milhão é muito pouco para fazer cinema.
Ancine passa milhões para se fazer um filme, né? Quem vê esses filmes? Muitas vezes passa uma vez no cinema e acabou, não passa mais. Dinheiro público, que às vezes são gastos milhões e milhões e ninguém vê. Então esse dinheiro também poderia vir para os bairros, para as próprias casas de cultura nos bairros, para os espaços céus, né? E aí ser investido no bairro, né? As produções, as peças de teatro, os filmes, a dança, a música, né? Que quantos artistas nós temos? Sim, eu acho que sou marginalizado. Que eu não tô na novela. E seu irmão, aquele salafrário? Meu bem, melhor não tocar nesse assunto. Olha, pai, o Fábio não é um salafrário. Ele trabalha, viu? E ele trabalha de noite. Sabe que é difícil trabalhar de noite. Ele não tá aqui hoje, agora, mas eu sei que ele trabalha todo dia, viu? Trabalho? Você chama aquele de trabalho? Ele vive na farra. E do que aquele ingrato, nenhuma ligação ele me faz. Eu ligo pro senhor. Verdade. O Ícaro sempre liga. Você tinha mesmo de me dar um neto. Olha, eu sou muito grato ao senhor. Agora, as coisas tudo tem seu tempo. Ícaro, você ainda toma seu remédio pra dormir? Tomo, tá aqui, tá até guardado aqui no armário. Ah, que ótimo, meu filho. E o trabalho, como anda? Eu vou indo bem na empresa, a empresa está crescendo, provavelmente vou ser promovido até o final do ano. Ainda bem. Você sabe que se eu não faço você ter ido à escola, tirado as melhores notas na faculdade, se eu não tivesse sempre cobrado resultados, você não teria chegado onde chegou. Meu bem, deixa ele em paz. Vou no banheiro. O que acontece com ele? Ele tá pior. Calma, filho. Tenha paciência com seu pai. Você sabe que sua mãe faleceu já tem algum tempo. Mas ele ficou muito mexido com essa história. Mas ele não casou de novo, hein, com você? Ele tinha que estar feliz um pouquinho, né? Eu sei, filho. Só um pouquinho mais de paciência. Tá bem. Obrigado pela visita, pai. Tchau. Tchau. Eu tô de olho em você, hein? Se cuida. E não vai fazer como o devasto do seu irmão. Tudo bem, pai. Tchau. Porque você está fora do padrão comercial, do padrão financeiro, da indústria do cinema, do patrocínio de Estado ou empresarial. O independente ao meu ver, quando a pessoa teve acesso tanto ao Super 8 quanto ao 16mm, que eram os marginalizados. O Super 8, por exemplo, era a classe média paulistana, e eles faziam o registro dos nascimentos dos seus filhos, dos casamentos, os passeios, enfim. Então, o Super 8 era uma vitória barata para se fazer cinema, mas quem tinha acesso era só uma classe média. Você tinha que ter a filmadora, o projetor, comprar os rolinhos de 3 minutos e mandar revelar como se fosse o cinema profissional. E você tinha que ter uma mesa de edição de som, o seu projetor teria que ter o gravador para você colocar o som no filme. Você tem que fazer a edição da imagem,
cortar o Super 8, colar. Depois que você fazia edição, você mandava. Tinha uns laboratórios em Pinheiros, no centro da cidade de São Paulo, que eles colocavam a banda magnética onde era gravado o som. Essa condição não era tanto popular assim. Quando chega o VHS, aí sim, aí o equipamento ele já é voltado a um comércio mais aberto, a possibilidade de um operário, de uma pessoa comprar um equipamento de VHS e uma filmadora já é possível, mas mesmo assim o VHS ele é incorporado no mercado como equipamento para registrar os casamentos, as festas, os aniversários, etc, etc. Mesmo assim, somente os movimentos estudantis e os movimentos de bairro, que começou-se a aparecer pessoas alugando equipamentos ou mesmo comprando os equipamentos com o objetivo de registrar essas ações que aconteciam na nossa sociedade, tanto nas periferias quanto nos sindicatos, enfim. Aí, o cinema chamado independente, ele, na minha leitura, ele nasce de pessoas politicamente engajadas, preocupadas em fazer um registro. Não era de pessoas que tinham uma ideia brilhante de um roteiro, escreviam o roteiro e queriam produzir o seu filme. O cinema independente ele nasce como um registro de lutas sociais. Então, fazer cinema independente é assim: você compra equipamento, porque a tecnologia te ajudou, ela avançou e os equipamentos baratearam. Então você tem condição de comprar equipamento tanto de áudio, vídeo, quanto de iluminação, alguma traquitana que você venha precisar, uma grua, você pode conseguir comprar. Você ainda vai gastar seus de 30 a 50 mil reais, mas é um valor ainda que dá pra gente lutar para conseguir. Você pelo menos tem o seu equipamento, que você vai estar sempre trabalhando com ele. Estamos vivendo um momento que a possibilidade da produção de cinema é muito grande. Esse momento ele tem a ver com a tecnologia que é acessível. A chamada produção. A produção você pode até conseguir com alguns amigos solidários, a equipe técnica, os atores, atrizes, o maquiador, etc. Mas, por outro lado, o mercado distribuidor, esse mercado é o que faz com que as pessoas vejam a sua obra. Ele ainda é fechado. Ele tem um custo muito alto. Filme de faroeste, contrata algumas pessoas, algumas não, outras ele pede para ajudar, participa familiares, parentes, igual eu, assim, igual do mesmo jeito que eu faço. O primo vira um personagem, a tia entra e vira outra. É isso. Tupac, que é um cara também da cidade de Tiradentes, mora próximo aqui da gente, e ele também fazia dessa maneira também. Ia nas escolas, fazia umas oficinas, pegava uma galera e filmava uma câmera digital, sei lá, e saia filmando, né? E eu sei que esse pessoal até foram passar em TV e tudo, né? Mas assim, a visão que a TV quando vê a gente fazendo esses filmes, vê os nossos coletivos, é assim, olha só que bonitinho, eles também fazem cinema, olha. A gente tinha que abrir essa mentalidade, que a mentalidade é muito fechada. Tanto lá, na elite, quanto aqui. Eu mesmo já parei de dizer que eu sou cineasta, na onde eu moro, porque as pessoas têm um certo preconceito, né? Elas pensam assim, poxa, mas esse cara é cineasta? Como ele é cineasta se ele mora aqui? Elas colocam assim como... Elas colocam a condição delas na sua condição, tá? Elas imaginam assim, será que eu posso ser isso?
não, eu não posso. Ela já faz esse julgamento. Então, se eu não posso, por que ele acha que ele pode? Ou seja, quem ele pensa que ele é? Sempre tem uma ironia, assim. Nunca tem uma pessoa chega e fala com você numa boa. Ela sempre fala com uma ironia. O Rony Luca é uma pessoa que eu conheci e eu passei a admirar, porque ele apresentou o trabalho dele. Ele é um cineasta da periferia, tem uma atuação muito grande. E a todo instante ele sempre fez queixas para mim sobre os problemas que ele enfrenta com a burocracia. Muito difícil de conseguir recursos, e é um cineasta que ele está com a matéria-prima na mão, que são os problemas da periferia local, não é? Onde na realidade os trabalhos das grandes empresas do setor não vão chegar nunca. Eu conheci ele de uma longa data já, para ser específico, bem lá de trás da nossa época de infância, de garotinho mesmo. Viemos nos reencontrar em 2018, treinando, né, puxando um ferro. Foi onde a gente bateu um papo e ele me disse que estava trabalhando como cineasta independente. Me convidou para fazer um personagem onde tinha tudo a ver comigo. E como eu sempre gostei de cinema, dessas coisas, eu achei super interessante. Então, por que não tentar? Você chega assim, de repente... O que é isso aqui? Isso aí, ó. Tinder? Não é bom? Ah, não acredito que você tá olhando Tinder, mano. É bom, né? Faz o seguinte, vamos ali tomar uma. Merece até tomar uma agora depois dessa. Vamos ali. Vamos. Mas isso aqui não é bom, não? Tinder. E aí, como andas? Normal, né? Trabalhando direto, sabe como é que é, né? Você vive trabalhando direto, acho que você quer ficar rico, né? Fala a verdade. Eu ficar rico? Que isso? O máximo que posso fazer é pagar minhas contas. Já tá bom demais. Cara, tá bem melhor do que eu aí. Eu que não consigo pagar minhas contas. Mas uma hora você acerta uma, cara. Você vai ver. Sabe que o pai foi em casa, viu? O Doutor Estranho? Foi em casa sim, cara. Foi lá. E a mulher? A mãe foi junto com a gente. A mãe também foi junto. Fala sério, você tá de brincadeira chamar aquela mulher de nossa mãe. Peraí, Fábio, depois que aconteceu o que aconteceu com a nossa mãe, agora ela é a nossa mãe, né? Nunca vai ser igual, Ícaro. Coloca na sua cabeça isso. Nunca. Pra mim ele é um falso moralista. Só isso. Namorar com uma moça de 20 anos mais nova do que ele. E eu sou errado ainda na família? Se foder. Olha, Fábio, você tem que entender que, afinal de contas, ele nos criou, né, cara? Não pedi pra ninguém me adotar. Já te disse isso 1 milhão de vezes. Mas aí, pensando aqui comigo, o que você acha daquelas duas ali? Aquelas duas minas ali? Vamos pra cima? Que isso, cara? Duas modelos, duas Miss Brasil, bicho.
Dá pra gente. Que isso, cara? Você tá com o DJ Stifler. Bora! Não vou não, deixa eu... Agora! Vem! Tem certeza, cara? Agora, vamos! Vem! Falando um pouco sobre o filme, O Sonho de Ícaro ele conta a história de um homem solitário. O pai dele, em especial, é um cara que tem uma personalidade muito forte. O irmão dele é um cara totalmente diferente dele. Nesse sonho dele, ele tem algumas revelações. Antes desse ano, eu queria fazer através de lei de incentivo. Depois eu vi que eu não ia conseguir mais lei de incentivo, que é uma coisa que não é para mim. Eu decidi voltar a produzir de forma independente. Em 2019 eu decidi filmar ele, em janeiro de 2019. Comecei a filmá-lo, né? Só que mais uma vez na minha vida eu não tive condições de terminar o filme. E mais uma vez o meu filme estava indo para o caminho de virar um curta-metragem mais uma vez. Só que assim, eu tinha filmado cenas que não fechavam o filme, né? Não dava para fazer um curta, não tinha nexo, porque tinha lacunas ainda na história, que eram as partes que eu precisava filmar. Cenas externas, cenas do trabalho do personagem. Né? E como eu já ia perder a filmagem toda, decidi fazer um documentário, né? Um documentário falando sobre esse processo de fazer cinema independente, as dificuldades dele, né? E aproveitando também que o filme chama-se Sonho de Ícaro, fala de sonho, e também trabalhar essa ideia de sonhos, né? Qual o preço de um sonho, né? Quanto custa um sonho? Sonhar não custa nada? O cinema produzido na Boca do Lixo, aqui em São Paulo, era um cinema independente porque era independente no sentido que não tinha os recursos estatais e nem os banqueiros que queriam bancar. Eram, por incrível que pareça, os fazendeiros que bancavam essa produção. Era uma produção independente porque era a margem daquilo que era estabelecido no momento de onde vinha o dinheiro. Então, esses fazendeiros, que eram uma outra classe social, que não era o rico urbano, era o rico do campo, que queria investir o seu dinheiro. E o pornô, por incrível que pareça, era independente e se pagava tudo. Os filmes chamados pornôs ou eróticos eram financiados porque o financeiro sabia que o pagamento seria muito rápido. É por esse motivo que se estabeleceu o movimento paulistano chamado A Boca do Lixo, que era um cinema independente. No Brasil, o cinema sempre foi um tanto independente mesmo. Se você analisar as produções de Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos, já eram produções que era assim, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Como o próprio Glauber dizia, né? Eu ainda acrescento mais, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e o bolso vazio. Mojica, por exemplo, é uma grande diferença. É um cinema, eu pessoalmente não gosto de filme de terror, essas pirações, mas é um cara que conseguiu expor um filme produzido na Boca, com caráter independente, com atores e técnicos da própria escolinha do Mojica. O filme dele chegou para os Estados Unidos e para a Europa. E todos os paulistanos passaram a conhecê-lo, né?
é um gênero que não tinha nada a ver naquele momento social político brasileiro. Imagina, em plano anos 80, o pau comendo ainda, a ditadura ainda firme, o cara fazendo um filme de vampiro, à meia-noite encarnaria em seu cadáver. Mas isso tem a ver com temas operários na época, não tem nada a ver. Hoje eu faço a leitura. Ele estava fazendo não um contramovimento social, ele estava fazendo uma contracultura com a ótica dele. E contando um pouco mais em relação a histórias do cinema independente mundial, você vai ter muitas histórias, assim como do próprio Hitchcock. Ele penhorou a casa dele para fazer um filme. Poderia ter perdido a casa, acabou não perdendo, conseguiu dinheiro para devolver do empréstimo que pegou. Exterminador do Futuro, aquele primeiro filme quase que não saiu. Mazzaropi é impressionante. É impressionante. O Mazzaropi, vocês vejam, a gente tem que ter um tremendo respeito por ele, que é um cinema inteiramente do homem do campo, com temas do campo, e teve uma produção impressionante, tudo ele bancava, tudo era bancado por ele, uma independência mesmo, o tema era dele, o roteiro era dele, não tinha que discutia com ninguém se teria que cortar algum texto ou não, se teria que impor tal atriz ou tal ator. Não, ele escolhia, são histórias ingênuas, mas o grande sucesso está aí, porque era, até aquele momento, a grande maioria da formação brasileira é do homem do campo. E pela primeira vez, o homem do campo é retratado no cinema. Hoje a gente luta muito para que o negro ele seja retratado no cinema. Não dá para comparar no sentido ideológico, porque o Charlie Chaplin ele retrata o operário com uma forma super inteligente. Ele retrata o operário do ponto de vista ideológico, que o operário ele é sabedor da sua função, da onde ele está, e ele faz humor de vantagem sobre os outros, inclusive sobre o patrão, sobre a situação dele de comida, sobre a situação dele de trabalho. Os tempos modernos, o que é aquilo, gente? Ele foi independente porque, quando ele ganhou dinheiro, ele montou a sua própria produtora. Se ele não tivesse montado a sua própria produtora, ele não teria sido o cara que foi ele. Porque o nome da independência dele foi aí. Ele era dono de toda a ideia dele. A ideia tanto de roteirista, quanto de produtor e de divulgador. É tanto que ele nunca recebeu um Oscar pela obra dele. Quando ele foi expulso dos Estados Unidos, em alto mar, em que ele está indo passear lá na Inglaterra, na sua terra natal, em alto mar ele é comunicado que ele é uma pessoa não grata nos Estados Unidos, que ele perde todos os bens dele. Perdeu tudo. E depois ele é convidado para receber o Oscar pelo conjunto da obra dele. Para mim é o maior símbolo da independência.
Em homenagem ao compositor e escritor Aldir Blanc, que morreu vítima de Covid, a lei federal tem como objetivo socorrer profissionais e espaços que foram obrigados a fechar temporariamente. Pelo texto, 3 bilhões de reais serão distribuídos aos estados, municípios e pessoas físicas. A lei Aldir Blanc surgiu nesse ano de 2020 a partir de uma pressão da classe artística sobre o Congresso. A classe artística do Brasil, como a classe artística do mundo todo, vinha tendo perdas muito significativas por conta do isolamento social resultado da pandemia do Covid-19. Muitos profissionais da área cultural, sejam eles técnicos que estão nos bastidores, ou sejam artistas que estão no palco, tiveram perdas significativas das suas rendas e o cidadão do acesso ao produto cultural. Isso levou a classe artística a se organizar e fazer uma pressão sobre o Congresso para que se criasse uma lei emergencial de salvaguarda da classe artística, para manter vivos os profissionais que dependiam da cultura para viver, para a sua vida cotidiana. Essa pressão culminou na criação da Lei 14.017, aprovada por todo o Congresso, seja o Senado, seja a Câmara, tirando o Partido Novo, que votou contra. Todos os outros partidos do Brasil votaram favoravelmente à criação da lei, da direita até a esquerda, e é uma lei fundamental nesse momento de pandemia, esse momento tão grave do isolamento social no Brasil e no mundo, né? Mas é uma lei que se aplica aqui ao nosso território. São 3 tipos de ações emergenciais e linhas de crédito para o fomento da cultura. A primeira ação é o auxílio de R$ 600 durante 3 meses, direto a artistas. O valor é para o artista desempregado e que não recebe outro tipo de benefício. A segunda ação é de ajuda a espaços culturais, entre R$ 3 e R$ 10 mil. A terceira ação é para custear editais, cursos e prêmios. A lei prevê ainda que instituições financeiras disponibilizem aos trabalhadores do setor cultural linhas de crédito. As empresas precisam manter os empregados.
Eu não me preocupo com isso, eu acho que a gente tem que fazer. Alguém vai ver. São 10 pessoas que vão ver? Ótimo, excelente. Excelente.